Episódio 70 Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você pode acompanhar no mangá ali no finalzinho do capítulo 247 até o 250. O episódio começa direto na luta entre o Pop e o Sigma. O Sigma aparece parado e bem tranquilo enquanto o Pop está correndo preparando o feitiço. Pop lança o seu Beijirama e o Sigma simplesmente mata no peito e manda de volta, usando o espelho de Chahal. Confesso que quando vi o Pop fazendo isso eu logo pensei: você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Vemos que Pop é atingido pelo ataque que ele mesmo disparou e foi defletido, e é aqui que o anime se iguala ao mangá. Tudo que passou ali no início, o Pop atacando, não aparece no mangá, é uma cena extra para o anime. Pop parece ter sentido bastante o golpe e o Sigma vai na direção dele, até que o Pop acaba mexendo um de seus dedos, surpreendendo o Sigma. Então o Sigma pergunta ao Pop se ele é mesmo humano, e comenta que só um demoníade poderia ser tão resiliente. No mangá ele menciona que o Pop parece algum tipo de zumbi, porque a persistência dele desafia a razão. E no mangá Pop diz pro Sigma não se preocupar, porque Pop é um ser humano de carne e osso. Já no anime o Pop dispensa o elogio do Sigma e diz que é um humano, e repete ser um humano comum, covarde e pequeno. É possível perceber que Pop está falando um pouco irônico, e Sigma diz que normalmente pessoas que falam assim são perigosas. E ele promete que não vai se segurar. A cena corta e vemos a Man correndo para o local onde está ocorrendo a luta, cena essa que também é extra aqui para o anime. Vemos Sigma tratando o Pop com respeito, dizendo que ele é mais perigoso do que dá para entender. O Sigma fica um pouco com o pé atrás porque o Pop continua usando magia mesmo sabendo que o Sigma pode refletir os ataques. Então Sigma presume que Pop tem algum plano. Pop confessa que Sigma é o inimigo mais difícil que ele já enfrentou, pois todos os outros presumiam que o Pop não passava de um mané. E isso o Pop usava em sua vantagem. E eu que tinha ficado indignado achando que o Pop tinha sido burro, sou obrigado a retirar o que eu disse e reconhecer a sua genialidade, Pop. Sigma conclui que Pop está atacando daquele jeito para tentar encontrar uma brecha na defesa dele, e tenta provocar o Pop para que ele use o Medoroa. E é claro, a resposta do Pop não poderia ser outra. Tá me tirando? Pop então ataca com Iora. Sigma se defende de um dos ataques e o outro ele absorve com o escudo de Chahal para refleti-lo contra o Pop. Pop pensa rápido e contra-ataca com o mesmo feitiço para cancelar o que o Sigma está lançando de volta. Os ataques se chocam causando bastante fumaça, fazendo que a visão do Sigma fique prejudicada. Pop aciona o Black Road. O cajado atinge o Sigma jogando ele contra a mureta de proteção, e o Pop pressiona com bastante força e consegue arrancar o escudo de Chahal do peito do Sigma. O Sigma tenta ir atrás do escudo, mas o Pop não deixa, utilizando novamente o seu cajado. Pop converte o cajado numa lança de duas pontas. Ele arremessa e trava um dos braços do Sigma na mureta de proteção. Em seu diálogo interno, Pop comemora por ter conseguido tirar o espelho e imobilizar o Sigma. Pop diz que acabou e começa a carregar o Medoroa, mas percebe que Sigma está calmo demais e não tenta nem se livrar da lança. Sigma elogia o Pop, mas diz que é uma pena porque o Pop poderia ter vencido desde que tivesse prendido o outro braço do Sigma. Sigma simplesmente solta o punho que estava preso e parte para cima do Pop. Pop tenta lançar o Medoroa rapidamente, mas é impedido pelo Sigma. Com a mão que restou ao Sigma, ele segura uma das mãos do Pop e com o outro braço ali sem a mão, ele aponta para o peito do Pop a queima-roupa. E lança um tipo de energia. Aparentemente Pop no início não sente o golpe, mas de repente a energia começa a estourar dentro dele. Pop sente dor e acaba caindo no chão, deixando todos nós preocupados, como se ele tivesse sido derrotado. Sigma explica que aquele ataque é tão poderoso quanto Iona Azum, que é um ataque de explosão muito forte. Vemos Pop estirado no chão enquanto o Sigma diz que ouviu os ossos dele quebrando e que não há mais salvação. Sigma se despede para ir para outra batalha, reconhecendo que Pop foi um adversário digno. Sigma está indo embora, mas ele ouve o Pop se mexer e fica bastante surpreso. Vemos Pop ali se levantando pouco a pouco. Sigma não entende como o Pop ainda está vivo e logo ele percebe que o Pop está se curando. Para a surpresa do Sigma e de todos nós, ele acaba percebendo que o Pop na verdade estava sendo muito resiliente porque ele estava se curando todo o tempo. Sigma pergunta se o Pop é um sábio. Pop responde que não. E é então que começa um flashback muito maneiro. Vemos o Matorif todo orgulhoso e tirando meleca do nariz. E Matorif responde o Pop com a mesma frase que Pop respondeu o Sigma há poucos instantes.
Pop pergunta por que não, afinal de contas Matorife domina todos os feitiços que um sábio também domina. Pop não entende como assim o Matorife não é um sábio, e o Matorife responde que ele não gosta do título, pois parece muito pomposo e não combina com ele. Além disso, não causa impacto. No mangá ele diz que não gosta principalmente porque não sou assustador o suficiente. Matorife diz ter inventado um título da hora que faria todo mundo ter medo dele. O título do mais poderoso dos usuários de magia do mundo. Quando ele está prestes a contar, o flashback em si encerra. A cena volta para o presente e é como se Pop completasse revelando o que Matorife disse a ele. Ele se auto-intitula o Grão Feiticeiro. No mangá, dependendo da tradução que você vê, vai ser Mago Místico, e no original é Daimadoshi. De maneira confiante, Pop diz que se for para chamar ele de alguma coisa, que chame ele de Grão Feiticeiro. Sigma diz que o nome parece adequado, e pergunta quando foi que Pop aprendeu aquele feitiço. Pop conta que, depois de aprender tantos feitiços com o seu mentor, ele conseguiu fazer aquilo de repente. E comenta que é irônico ele ter conseguido mais poder justo no momento que ele estava mais se odiando. Pop relembra do que aconteceu com a Merle e em seus pensamentos ele diz que nunca teve tanta vergonha de si mesmo. Sigma comenta que a alma consegue fortalecer o corpo além dos limites e que a alma que ele recebeu do Hadlar é seu maior orgulho. Ele alerta o Pop que o Pop se curar não vai ajudar em nada porque só vai alongar a luta deles. E pro Sigma isso é bom porque aí ninguém vai interferir na luta do Hadlar com Dai. Pop começa a carregar novamente um feitiço. Sigma acredita se tratar do Medoroa e, tentando desencorajar o Pop, pergunta se o Pop não percebe que simplesmente ele não vai deixar o Pop acertar. Pop se mantém firme e diz que tudo depende desse feitiço. Pop arma o feitiço e aponta para o Sigma, reconhecendo o Sigma como um oponente de respeito, e promete derrotá-lo. Sigma não se intimida e chama o Grão Feiticeiro para a luta. A cena corta e vemos que a mãe está mais próxima do local, e essa cena sim está presente no mangá. Pop e Sigma correm para o mesmo lado, enquanto Pop está ali com o feitiço carregado. Sigma salta e consegue deixar o Pop para trás, indo na direção do espelho de Chahal. Sigma lança um ataque e diz que pegou o Pop, e que a deusa da vitória não sorriu para o Pop dessa vez. Pop ri e concorda, afirmando que a deusa não sorri para ele, e ela dá tapas na cara. E aí, será que eu entendi direito? Ele deu essa moral toda pra mãe? Pop ataca e o Sigma desvia com facilidade, chamando o Pop de lento, e o Pop responde que quem é lento é o Sigma. Mas o Pop se mostra muito inteligente, ele na verdade mirou no espelho de Chahal e afirma que a própria arma do Sigma vai mandar ele pro além. Mas o Pop toma uma invertida porque o Sigma salta sobre o Pop e fica atrás dele, aplicando o golpe chamado Full Nelson. E aproveitando essa piadoca infame, nesse dia 21, segunda-feira às 7h30 da noite, eu vou participar de um podcast sobre Dragon Ball no canal Super Casa do Kami, então se vocês puderem dar essa força, assistam. Me sigam também no Instagram que lá eu vou postar mais informações para vocês. Além, claro, que eu quero que vocês me vejam antes de vocês me verem no podcast, afinal de contas vocês são os inscritos que apoiam esse canal, eu sou muito grato a vocês. Voltando ao anime, o Pop fica preso no Full Nelson do Sigma e o Sigma diz a ele que Medoroa mandará o Pop para outro mundo. Sigma chuta o Pop na direção do feitiço e a mãe chega nesse momento gritando pelo Pop. Pop é atingido em cheio pelo ataque, causando ali certa fumaça e bastante fogo, de forma que a gente não consegue ver o que aconteceu com ele. Man grita novamente por ele, preocupada, e temos a impressão de que o Pop está sendo queimado, desintegrado. Sigma diz que é tarde demais e o Pop está prestes a ser aniquilado. Ao observar, Sigma percebe que o Pop não foi aniquilado. O herói do herói surge sorridente, preparando um Medoroa. E muito B10, ele diz que parece que ele ganhou o jogo da enganação. No mangá também ficou tão B10 quanto no anime. Pop diz estar um passo à frente de Sigma. Pop atira o Medoroa contra o Sigma enquanto o Sigma fica ali pacientemente esperando ser atingido. Então Pop atinge o corpo, a parte central ali do Sigma, desintegrando todo o dorso do Sigma, sobrando apenas a cabeça e os membros. Mesmo em pedaços, o Sigma ainda fala, observando que o ataque que o Pop lançou primeiro não era o Medoroa, e sim um ataque parecido. Pop conta que ajustou o poder mágico e disfarçou o ataque, usando na verdade o Bejirama. E por fim, Pop termina de revelar qual foi a estratégia dele. Sigma diz estar satisfeito com a luta e que Hadlar não vai culpá-lo. Sigma afirma que não se esquecerá do nome do grão feiticeiro Pop. De maneira honrosa, o Pop também diz que não esquecerá do Cavaleiro Sigma. E o Sigma manda os cumprimentos à deusa que estapeia o Pop. A mãe fica surpresa e o Pop ali fica com um sorrisinho no rosto. E aqui confirma que o Pop realmente deu essa moral toda pra mãe. A cena corta e vemos o Novo e o Crocodile lutando no campo de batalha. E Crocodile dizendo que aquela foi a luz do Medoroa do Pop. Eles ficam felizes que os discípulos de Avan estão lutando bem e ficam mais motivados a continuar lutando. E essa cena aqui, ela não existe no mangá, também é um extra para o anime. Em seguida vemos o Sigma explodir.
Pop caminha com a ajuda da Man. Ele pergunta se ela veio ajudá-lo e se ela não bota fé nele mesmo. Ela diz que não é isso, eles param de caminhar e o Pop diz que precisa falar de algo. E desta vez o Pop tem coragem de se declarar olhando nos olhos da Man. Ele ri e fica aliviado por ter conseguido fazer isso. Infelizmente, mais uma vez o Pop não reconhece o seu próprio valor. Pop justifica porque se declarou novamente para Man e tenta encerrar o assunto. Man pede para ele esperar, o Pop ameaça correr, mas ela insiste para ele esperar. E ela demonstra querer dar uma resposta para ele. Novamente, o Pop afirma ser um covarde, que ele tá morrendo de medo mesmo nesse momento. E ele se abre falando pra Man que ele tem medo que a Man seja apaixonada pelo Ryunkyo. Ele também expõe outro medo que ele teve, o de ficar de fora do grupo porque ele não conseguia ativar a sua insígnia, porque ele acredita que se ele não tivesse com Dai e com a Man, ele ainda seria um inútil. Ele reconhece que deveria ter pedido ajuda, mas ficou com medo. Ele chegou a pensar que talvez o Avan não quisesse que a insígnia dele brilhasse. Pop conta os motivos pelos quais ele acabou se apaixonando pela Man, e que ele ama esse lado dela de trazer sempre ele de volta para os trilhos. As palavras de Pop parecem mexer com as emoções da Man, ela chega a ficar um pouco corada depois de ouvir o que ele disse. Man sorri pro Pop e o Pop pergunta o que ela sente por ele. Man responde que o ama muito. Pop pergunta se era sério porque ele acreditava que ela é apaixonada pelo Ryunkyo. E para dar um nó na cabeça do Pop, ela responde que também ama o Ryunkyo e se preocupa por ele ser tão solitário. Ela diz se preocupar com Pop também e que para ela ele é como um irmão mais novo. Ela simplesmente destruiu o Pop nesse momento. E ainda para completar, no final ela diz que não está pronta para dar uma resposta. E Man chegou à conclusão de que ela nunca soube o que é amor de verdade. E amar alguém de verdade é algo poderoso e feroz que a Man não sabe se é capaz de fazer. Ainda assim, ela diz que queria uma chance. Ela diz que não sabe se eles vão sair vivos dessa batalha, mas que se eles conseguirem, com certeza ela vai enxergar o Pop como um homem. Ela pede que eles lutem pelo futuro. Vemos uma imagem do Ryunkyo correndo, que não tem no mangá, e Man diz que não sabe se vai conseguir amar o Pop como homem quando isso acabar. E para maltratar ainda mais o coração do Pop, ela diz que talvez ela ame o Ryunkyo em vez dele. Pop segura as mãos da Man e ainda agradece em pensamento, dizendo que essa resposta é muito mais do que ele merecia. Vamos lá, né, Pop? Se valoriza um pouco, né, cara? Para com isso. E vemos que o pobre Pop está feliz com essa migalha que a Man deu para ele. Ele então pergunta se o Rei do Mal acabar matando eles, se é isso aí. Man diz que acha que sim, e Pop surpreende a Man perguntando se ele pode pegar um adiantamento, e ele dá a entender que vai beijá-la. Man fica um tanto assustada e o Pop pede para ela fechar os olhos enquanto ele vai indo devagar na direção do rosto dela. Man fica bem tímida e diz que Pop tá de brincadeira. Man, suando de nervosa, fecha os olhos. Quando parece que finalmente o beijo vai rolar, o Pop na verdade coloca o dedo no nariz da Man. Ele dá risada e diz que é brincadeira, que ele sacaneou ela. E afirma nem ser tão corajoso para isso. E temos um momento cômico que a Man fica ali com uma cara bem engraçada. Pop comenta que a Man fechou os olhos mesmo. E ele pergunta se ela sente algo mesmo por ele. Man fica muito furiosa, chama o Pop de idiota e dá uma surra nele. Pop fica machucado e a Man sai arrastando ele, enquanto o Pop, com cara de bobo, diz que eles vão vencer e que ele quer ver esse futuro. Mesmo que nesse futuro ele leve um pé na bunda. Man continua com a cara um pouco de braba e responde que o Pop é um besta. Man e Pop finalmente encontram a princesa Ryunkyo. Ryunkyo vê o Pop e diz que parece que a luta com Sigma foi difícil. Pop afirma que foi. Em seus pensamentos, o Pop conclui que metade do que ele sofreu de dano foi por causa da Man. O Pop pergunta onde está o Hadler e o Dai, e o Ryunkyo diz que eles estão logo ali, mas o Pop só consegue ver um redemoinho doido de calor. Ao vermos a situação dentro do redemoinho, estão se movendo em alta velocidade lutando, no maior estilo Dragon Ball, e a cena final é esse belo quadro do Dai indo pra cima do Hadler. Quanto à crítica do episódio 70 de Dragon Quest, o que eu tenho a dizer é que é mais uma boa adaptação. Aí tivemos um bom episódio, eu gostei muito desse estilo da luta ali, em que um ia enganando o outro até que o Pop levou a vantagem. E o Pop foi muito inteligente, ele foi genial, ele conseguiu, inclusive no começo eu fiquei bem irritado com ele atacando. Eu pensei, pô, que isso, o Pop passou por tudo que ele já passou, já sabe que atacar o cara não funciona e ele ainda tá fazendo isso, mas não, ele estava estudando o oponente. E ter acrescentado aquelas cenas extras mostrando o Pop atacando foi o que fez eu pensar que o Pop estava sendo burro. Então isso contribuiu pra gente que é telespectador fosse induzido aí a pensar desse jeito do Pop ali no início. A gente acaba sendo enganado também, entra aí nesse jogo de enganação que tem nesse episódio. Claro, isso eu falo por mim, não sei aí você que não leu o mangá antes, assistiu o anime também, ficou pensando o mesmo que eu ali, que o Pop estava cometendo grave erro.
Me diz aqui nos comentários o que você pensou, se você também pensou que o Pop estava sendo burro. Foi muito legal a forma como um tratou o outro ali com bastante respeito. O Sigma fez uma coisa que muitos oponentes do Pop não fizeram antes, mas é claro que eu já esperava que o Sigma ficasse esperto e não subestimasse o Pop, afinal de contas ele já tinha visto do que o Pop era capaz com o Medoroa. Mais uma vez o Lomberuki, sem estar aparecendo no anime, ele acaba brilhando através da arma que ele criou, que o Pop soube usar muito bem, conseguindo remover o espelho de Chahal do Sigma. Como eu disse, a emoção da batalha foi muito legal, essas reviravoltas que a gente teve nessa batalha, mas pensando de maneira racional, duas coisas me incomodaram um pouco nessa luta. Mas isso é algo que tem no mangá também, eles tentaram ali deixar as cenas bem badass, ali com frases e tudo mais, e com essa licença poética eles abriram mão de ser convincentes em determinados momentos. O Sigma demonstra ter velocidade para esquivar de um ataque do Pop, embora o Pop não tivesse mirado diretamente nele. Mas ali na parte final a gente tem todo o tempo do Pop aparecer, o Sigma tá vendo o que está acontecendo, o Pop tem tempo de dizer uma frase, falar o nome do ataque, lançar contra o Sigma e o Sigma fica simplesmente parado esperando para morrer. Eu penso que se o Pop tivesse lançado o ataque de surpresa, surpreendido o Sigma ali distraído, alguma coisa assim, ou se o Sigma tivesse pelo menos machucado e não conseguisse escapar do ataque, a gente teria uma cena mais convincente. Ou que houvesse uma explicação de repente no final ali de que o ataque do Medoroa é muito mais rápido, a ponto de que o Sigma, depois de sofrer alguns poucos ataques do Pop, não conseguiu se esquivar a tempo. Eu penso que se eles tivessem trabalhado melhor nessa forma como fazer essa parte final, teria sido nota 10 essa batalha. Foi muito legal ver como o Pop lutou ali com bastante confiança. E o Sigma, apesar de ser o cavalo da Guarda Real, foi um perfeito cavalheiro, bastante cordial com o Pop, elogiando ele, e cada um lutando pelos seus ideais, mas sem ter ali uma rixa pessoal um com o outro. Eu não sei vocês, mas o Pop às vezes me irrita por ele ainda insistir ali e não reconhecer o próprio valor. Tá faltando a mandar uns tapas na cara dele, parar com essa coisa de ficar se lamuriando, se colocando para baixo e não reconhecendo o próprio valor. Isso está se repetindo, acaba saturando um pouco o anime. A mãe é a garota indecisa, ela não sabe de quem que ela gosta e ela quer manter as suas opções, e o Pop acaba se contentando com pouco. Mas foi bem divertida a interação dos dois ali, o Pop principalmente se abrindo ali sobre os medos dele pra Man. Além da gente ter aí momentos engraçados em que o Pop acabou sacaneando ela, aquela parte ali foi muito boa, eu dei risada daquela cara que botaram dela. E depois ela ainda ficando furiosa e dando uma surra nele, foi engraçado. Apesar de tudo, o Pop ainda tá no páreo, né? Ele conseguiu, ali, mexer com a Man. Inclusive na outra semana eu tinha feito uma enquete sobre com quem que o pessoal achava que a Man deveria ficar. E a maioria votou no Pop. Do jeito que foi ali, a Man dizendo que gosta do Pop como irmão mais novo, ela deveria ter sido mais direta e dizer que ela não gosta do Pop. Mas ela preferiu alimentar as esperanças do pobre rapaz que poderia seguir sua vida e de repente olhar pra Merle, quem sabe? Mas eu quero saber de você o que você achou do episódio 70 de Dragon Quest Dino Daiboken Fly o Pequeno Guerreiro 2020. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você nos próximos vídeos.